Eu precisava fazer esse vídeo para deixar registrado uma tristeza com uma mistura de frustração. Eu estava vendo, aliás, eu estou vendo televisão agora. Acabei de ver uma reportagem na CNN sobre o Talibã. Estou vendo a TV. Eu vou até abaixar um pouquinho, só para não atrapalhar o vídeo. Bom, as pessoas falam muitas vezes, não gosto de ver notícia, não gosto de ver noticiário, não gosto de ver jornal. Eu concordo, sabe? Às vezes a gente fica muito intoxicado, mas é preciso. Eu acordei cedo, bem cedo, como sempre acordo. 6:30 da manhã eu estava fazendo as coisas que habitualmente eu faço na minha rotina, limpando caixa de areia de gato e... Bom, para depois ir dar aula, né? E resolvi ligar a TV e acompanhar as notícias na CNN e estava tendo assim uma notícia especial, tipo um documentário sobre o Talibã dessas últimas semanas após a retirada dos Estados Unidos, né, das Forças Armadas que estavam lá por esses 20 anos e é muito triste ver, quem quiser acompanhar tá aí na internet, tudo, né? E aí eu não vou entrar muito em detalhes, mas o repórter brasileiro que estava fazendo o âncora, que foi enviado para lá, ele estava fazendo a reportagem e assim, a gente percebia, inclusive enquanto ele interagia com o repórter do estúdio, era nítido a percepção que a gente tinha de como ele estava tenso, sabe? A tensão que estava ao redor. Ele, inclusive, disse que para fazer qualquer coisa, montar câmera, equipamento na rua, tem que pedir a permissão. Mas ele disse que chegou ali ele chegou numa feira, tipo uma feira livre, um mercado, de roupas usadas e de coisas de casa, tipo um brechó, né? E estava tudo vazio, enfim. E ele não pediu autorização, ele simplesmente montou o equipamento com a equipe dele, tem equipes de intérpretes, pessoas, porque está bem difícil transitar no país assim, aleatoriamente. E o que ele relatou, não que a gente não saiba, mas quando a gente vê assim, ao vivo, e com um repórter brasileiro lá e tudo, é muito contundente, né? E ele disse que ele não ia mostrar certas imagens porque eram muito chocantes, mas que muitos repórteres quando estão fazendo entrevistas e tudo, e quando alguns membros do Talibã passam, eles simplesmente espancam os repórteres, quebram as câmeras. Não são todos. Ele disse que não existe assim um padrão. Depende de quem passa. Tem uns que são mais amáveis, quer dizer, menos agressivos, e outros que são muito agressivos. E eles mostrou as imagens o tempo todo, eles andam o tempo todo com aquele fuzil AK-47, o fuzil mais cobiçado do mundo, e a forma de eles mostrarem o poder. E uma coisa que me deixou muito chocada nisso tudo, assim, a questão das mulheres, né? Que antes de o Talibã voltar ao poder, elas, inclusive, estavam andando de jeans e camiseta. E elas tiveram que voltar a andar. O nome que o repórter falou não foi burca, exatamente. Foi um outro nome, eu me esqueci. Mas elas, inclusive, andavam só com um lenço, né? Um lenço que cobre o cabelo. E hoje não pode mais, entendeu? Eles são muito radicais. E tem o lado xiita também, que eles não reconhecem como Talibã. Eles não reconhecem as artes. Uma pintora, uma escultora, ela teve que se esconder, ela está escondida, porque eles não podem, principalmente mulher, né?
E eles mataram, me parece que relatado pelo esse repórter da CNN, 2 músicos, porque não pode ter manifestação artística. E 3 mulheres que andavam pela rua acompanhadas de um homem, que acho que era namorado ou amigo de uma delas, não pode, foram presas e desapareceram. Simplesmente ninguém sabe o que aconteceu com essas mulheres. E está tudo cerceado, né? Não podem se manifestar. Bom, eu queria só fazer um paralelo que está bem, graças a Deus e a democracia, nós estamos bem distantes disso. Isso não importam os motivos, né? Não importam o que motiva um sistema a agir dessa forma, ou por motivações religiosas, ou por motivações ditatoriais, ou por motivações financeiras, eu não sei. O crime organizado, máfia, aprisionam um povo inteiro. O Brasil hoje tem toda a liberdade, né, que foi conquistada pelos nossos antepassados. Esse vídeo ele está sendo feito absolutamente de improviso, sem filtro, do jeito que eu estava. Eu estava trabalhando em casa, como eu falei, das minhas atividades cotidianas, e tive que parar. Foi algo bem mais forte do que eu. Eu tive que parar para expressar os meus sentimentos. Então, enquanto eu via o documentário sobre o Talibã e as atrocidades que estão acontecendo lá, principalmente com as mulheres e com toda a população, uma outra coisa que eu me lembrei, é que o repórter falou que eles estavam começando a inserir novamente uma que está no livro deles, né, que eles seguem, Sharia, eu acho o nome, né? A questão de cortar as mãos, decepar as mãos de quem rouba. Não sei, talvez muita gente ache isso certo. Acontece que num país em que as pessoas estão passando fome, talvez, não sei, ainda tem gente que não valida a ditadura militar que teve aqui no Brasil, não acredita, não nega que houve uma ditadura militar no Brasil, muita gente. Eu tive a oportunidade de estudar sobre a ditadura e me interessei, e é muito terrível você torturar pessoas, né? Eu não preciso ficar entrando também em detalhes quanto a isso, mas o paralelo que na minha cabeça eu comecei a fazer, assim, tive que parar de fazer tudo o que eu estava fazendo e me sentar na poltrona para prestar atenção no documentário. E eu fiquei muito pensativa e resolvi fazer esse vídeo até por isso, sabe? Que nós temos a liberdade no nosso país, né? Nós conquistamos a liberdade, não exatamente eu ou você de pouca idade, mas os nossos antepassados conquistaram a liberdade através de manifestações, muitos perderam a vida, através de luta mesmo, né? E hoje é estranho você ver que um grupo expressivo da população vai para as ruas quase que manifestar um sentimento contrário a tudo que foi conquistado. Tá certo que a humanidade ela não é estática, o ser humano também não, né? Então, é claro, humanidade, ser humano, nós estamos passíveis a erros, nós estamos passíveis a acertos, e com os erros consertar e acertar novamente, enfim. Às vezes uma coisa que era um pensamento dominante numa época não é mais, faz parte da história. Eu não sou historiadora,
acompanho alguns historiadores que eu gosto muito, o Cortella, o Karnal, alguns filósofos, o Pondé, né? E outros, o professor Clóvis de Barros. Então, assim, eu tento organizar o meu tempo para que, de alguma forma, eu consiga absorver conhecimento, né? A gente vê nações se escravizando, né? Ou por seus ditadores que escravizam a nação, o povo, ou nações se escravizando por motivos religiosos. A religião é uma coisa que deveria ser muito bem entendida como uma opção de fórum íntimo e não um meio para governar, né? Ih, meus gatos estão brigando. Principalmente num governo laico, né? Num estado em que não existe uma religião predominante, não existe uma religião oficial, que é o caso do Brasil. Então, a gente tem que tomar cuidado com a forma como as coisas estão se encaminhando, sabe? Esse fanatismo religioso, ele é muito destrutivo, né? Você querer governar um país em cima de conceitos religiosos, ele aprisiona muito o povo, porque cada um tem o direito a ter a sua própria crença, que nem sempre é convergente com outra crença, né? Isso é óbvio. Mas você punir as pessoas porque elas não têm a mesma forma de crença que você, isso é sutil, tá? É óbvio que se você é espírita, o outro é kardecista, o outro é evangélico, o outro enfim. É claro que vão ter pontos convergentes, pontos divergentes, mas é sutil porque às vezes questões como o aborto, né, não deveriam ser consideradas e nem julgadas sob o olhar religioso. Para mim isso está completamente errado e para muitos governantes veem isso de forma muito clara, né? Muitos historiadores também. Porque isso é uma questão, como eu falei, né, de fórum íntimo de cada um. A mulher vem conquistando os seus direitos no mundo. E o direito à autonomia do seu próprio corpo é uma delas, né? Essa história de falar sobre vida, o que é vida? A vida, ela pode ser vista sob o prisma assim, da ciência e sobre o prisma da religiosidade. Sobre o prisma da ciência, a vida ela só realmente ela existe, né? Vamos falar da reprodução, né, do ser humano, quando existe a união de dois gametas, falando de seres sexuados, né, porque aí tem uma gama de vida, né, de seres viventes na Terra e de formas de vidas diferentes. Então, assim, olha o grau de complexidade da coisa. Bom, aí eu já vou entrar numa outra questão e não vou ficar aqui, senão se perde a... Bom, enfim, as pessoas têm que tomar cuidado com isso. Com o que está sendo reivindicado, com o que está sendo proposto, com as mudanças que estão sendo propostas. Porque essas mudanças podem nos escravizar. Estão entendendo? Nós temos a liberdade e o que a gente pede pode vir a nos escravizar. Isso é muito sério, né? E está voltando aqui o negócio do Talibã. Olha, o repórter que
está falando, e as mulheres, olha como é que eles passam com os fuzis, assim, afrontando. Olha lá, olha lá. É bem triste, sabe? Eu confesso que eu tô abalada, tenho pensado muito. É, tenho, eu tenho, eu tenho pensado muito na vida como um todo, nas civilizações, no nosso sistema, na sociedade, no porquê que as pessoas, hoje, com a questão da pandemia, né? O porquê que as pessoas se acham no direito de reivindicar a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, quando elas não percebem que nós não estamos vivendo momentos normais, a gente não está vivendo a normalidade. Isso seria bonito se nós estivéssemos vivendo a normalidade, mas nós não estamos vivendo uma normalidade. Quando você rejeita não querer usar máscara, fazer o que você bem entende, aglomerar, você está pensando só em você, você está sendo individualista, você, apesar de reivindicar coisas, achando que eu vivo numa sociedade, tem que ser para todos, você está agindo de forma exatamente contrária a tudo aquilo que você prega, inclusive religiosamente, quando você prega o amor ao próximo, a empatia, né? A gente tem que tomar muito cuidado e prestar atenção no que a gente manifesta, que a gente pode estar pedindo a prisão da nossa vida. Ao invés de gritar por liberdade, a gente pode estar gritando por aprisionamento. É isso. Eu estou muito triste com o que eu tenho visto e tenho ficado até um ser assim antissocial, porque eu não estou conseguindo lidar quando eu saio nas ruas e vejo os absurdos. Não sou melhor que ninguém, não. Mas eu acho que eu entendi algumas coisas que alguns não entenderam ainda. É isso. Eu só queria deixar registrado, talvez uma coisa um pouco assim desconecta de pensamentos, mas só pensamentos. Eu espero que para as futuras gerações o mundo se apresente melhor, com menos agressividade, com menos não é polarização que eu queria falar, não. Radicalismo. O radicalismo e o fanatismo é uma linha tênue quando as pessoas manifestam por esses meios, quando as pessoas se manifestam se utilizando disso, do radicalismo e do fanatismo. Porque primeiro que o radicalismo fecha qualquer opção que não seja a que você tem. E o fanatismo faz que você acredite em um único ponto de vista e achar que aquilo é o que vai te salvar, né? É a solução de todos os problemas, quando não. Nós temos uma pluralidade no mundo, pluralidade. Nós temos uma pluralidade no mundo. Em cada país, as culturas diferentes, né? As diversas formas de expressão. Sim, todos falam, nós somos iguais, porém diferentes, né? Nós somos iguais, talvez, nos nossos genes, no nosso DNA, né? Que por sinal diferem também, né? Mas na nossa raça, na nossa espécie, nós somos iguais, nós somos da mesma espécie, da raça humana. Mas nós somos diferentes. E quando o ser humano aprender a viver e aceitar as diferenças de forma
pacífica, eu acredito que a gente comece a caminhar para um mundo mais justo e humano. Se não fosse absurdo dizer que precisamos de um mundo mais humano se nós somos humanos. É isso. Desculpa esse vídeo um pouco assim superficial, um pouco raso, né? Foram só ideias, pensamentos. Talvez se eu desenvolver isso, escrever, saia alguma coisa boa. E para quem vê isso aí, eu só vou deixar isso só para uma reflexão, para que você que me ouviu pense nisso, faça uma reflexão quanto à sua humanidade, quanto às suas crenças e as suas verdades, que nem sempre são tão verdadeiras assim. Obrigada.